Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero fazer um exercício com vocês. Então, imagine você tá grávida e aí você descobre essa gravidez, tá super feliz, contente, vai fazer o seu primeiro ultrassom e aí, como tá muito no comecinho na gravidez, o médico fala que o bebê tá tudo bem e acabou. Aí você, com toda aquela ansiedade, vai passando o tempo, fala, agora chegou a hora de eu fazer o meu novo ultrassom e eu vou saber o que tá dentro da minha barriga, se é um menino ou uma menina. E aí você faz o seu exame de ultrassom, já tá mais ou menos na época que o médico consegue enxergar a genitália do bebê e ele te responde, não sei. Não sei o que é, não sei se é menino ou menina, mas ainda tá cedo, vamos fazer outro exame mais pra frente. E assim sucessivamente até que chega o momento do parto. E na hora que seu bebê nasceu, você pergunta pro pediatra, e aí, é menino ou menina? E o pediatra vira e fala, eu não sei, a gente vai precisar pesquisar melhor. Bom, o tema do vídeo de hoje é justamente esse. A gente vai falar a respeito de intersexo, ou melhor, distúrbio de diferenciação sexual. Isso porque é um distúrbio que envolve diversas doenças diferentes, com causas genéticas, cromossômicas e hormonais. E pode ou não ter a ver com a questão LGBT, como muita gente pode ter pensado. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Quero falar da questão física, da questão prática. Os distúrbios de desenvolvimento sexual, eles podem ser observados logo ao nascimento. Então, a criança tem uma genitália ambígua, que a gente não consegue dizer exatamente se é um menino ou se é uma menina, porque ela não consegue, ela não desenvolveu muito bem nem para um lado, nem para um outro. E aí, alguns casos são extremamente graves, como hiperplasia adrenal congênita, que pode levar à morte do bebê. Por isso é importante que faça-se o diagnóstico mais precoce possível. Uma vez que essa criança é diagnosticada com um distúrbio de desenvolvimento, aí tem um caminho muito longo para ser percorrido. Em geral, a certidão de nascimento fica com sexo indefinido, porque a gente precisa adequar a genitália à questão de identidade sexual, a forma como essa criança vai se desenvolver, para que ela fique melhor. Antigamente era muito comum que se decidisse o sexo daquela criança. Eu acho que é mais para menino, mais para menina, vão fazer cariótipo, isso e aquilo. Mas hoje em dia se percebeu que existe muito sofrimento quando isso é feito de uma forma precoce e uma forma sem avaliação multidisciplinar. Então, o próximo passo é que essa criança seja avaliada por uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de médicos, endocrinologistas, diversas especialidades, para acompanhar o crescimento dela e ver o que está acontecendo. Entretanto, algumas crianças com distúrbio de desenvolvimento, a gente não consegue identificar logo ao nascimento. Seja porque esse distúrbio não é tão evidente, às vezes a equipe que atendeu não é tão treinada para perceber essas diferenças, e aí acaba que essa criança vai crescendo. Quando chega na puberdade, essa puberdade não acontece, ela é muito atrasada, e aí a gente tem que lembrar, o menino começa a se desenvolver por volta dos 9 anos, a menina por volta dos 8 anos. E como é que é esse desenvolvimento? Então começa a aparecer acne, começa a aparecer um odor axilar, né, aquele cheiro, começam a ter algumas mudanças que são decorrentes do estímulo de uma glândula que fica em cima do rim chamada adrenal. Essas são as primeiras mudanças. Passado alguns anos, as gônadas, né, os testículos ou os ovários vão estimular o desenvolvimento de outros caracteres secundários. Os testículos vão crescer, vai aparecer pelo, as meninas vão começar a ter um desenvolvimento de deposição de gordura diferente, as mamas desenvolvem, os pelos desenvolvem, mas quando o seu filho
tá com mais ou menos 14 anos, não desenvolveu nada, no máximo até 16, e você não percebe mudança, pode ser que tenha sim algum defeito de diferenciação sexual que precise ser investigado. Além disso, algumas pessoas vão descobrir por conta de tumores, então uma hérnia que a criança carrega, ou ela começa, no caso da menina, começa a ficar muito peluda, o menino começa a desenvolver mama quando não era, você fica meio assim, não é tão gordinho assim para ter essa mama. Enfim, alguns casos pode acontecer da puberdade ser o momento do diagnóstico dessa criança, desse problema. E em outros casos, esse diagnóstico só vai ser feito por conta de uma infertilidade, por exemplo. Então, vamos de uma pessoa adulta já, muitas vezes já casada, já estabelecido um laço afetivo e que quer engravidar e de repente descobre que tem algum problema. O distúrbio de diferenciação sexual, ele tem uma prevalência que é muito variável, então pode variar de uma criança para cada 200 até uma criança para cada 5.500, depende muito da fonte que a gente pega, porque como eu falei antes, são diversas doenças diferentes que vão entrar dentro desse guarda-chuva de distúrbio de diferenciação sexual. O que eu quero que precisa que fique bem claro, é uma condição físico-emocional que precisa de tratamento multidisciplinar e que não deve de maneira alguma ser negligenciada. Não é necessidade de desespero, desde que você procure ajuda adequada. O tratamento dessas crianças precisa ser feito em um centro terciário, um hospital grande, diferenciado, porque é um tratamento longo, é um tratamento muito complicado, é um tratamento que envolve diversos profissionais e não necessariamente tem a ver com orientação sexual ou identidade sexual. Isso são coisas que estão totalmente diferentes do que a gente está falando agora, que é a questão orgânica. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, vai ser um prazer poder responder. Pode mandar mensagem. Hoje a gente vai ficando por aqui e até a próxima.